Oi, gente, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço também. Nossa Senhora, o problema do brinco. O meu projeto ele ainda está em fase inicial, né? E eu gostaria de falar sobre o contexto histórico, começando por ele, porque eu vou abordar o Brasil Império no final do século XIX, um período no qual o país passava por um processo de modernização muito grande, uma industrialização muito forte e novas ideias políticas em cena. E com isso, grandes centros urbanos começam a aparecer, como o Rio de Janeiro, que é a corte da época, e o local onde a maior parte da minha fonte vai ser redigida. O âmbito social, ele ainda vai ser dividindo os indivíduos por gênero, raça e classe, e excluindo diversas minorias e limitando acessos, demonstrando que, apesar de caminharmos para a República, ainda estávamos atrasados quanto ao desenvolvimento dos direitos iguais a toda a população. E eu trato aqui sobre a mulher, que também faz parte da história dos excluídos, uma história que só após os estudos da história cultural começa a ser mais explorada no campo da historiografia, e com isso cada vez mais autores vão se interessar na história da vida privada, abrindo portas para que uma história das mulheres fosse contada. No início do século XIX, houve uma demarcação das esferas sociais do público e do privado, no qual a mulher, por ser considerada sexo frágil, era vista como um dom nato para os cuidados do lar, da família e todo o âmbito doméstico. Enquanto o homem, por ser o detentor intelectual, ele vai dominar os espaços públicos do Estado, da política e do trabalho. Por conta disso, a minoria da população feminina, no final do século XIX, era letrada, e somente a elite tinha acesso à educação primária, e menos ainda tinham acesso à educação secundária, e coube a essas mulheres lutar pelos direitos femininos. Um dos veículos de comunicação mais importantes da época vai ser a imprensa, mas somente meio século depois da chegada dela no Brasil, com a família real em 1808, que vão começar a ter redatoras femininas nos jornais. A imprensa voltada para o público feminino, ela começa com questões mais familiarizadas com o cotidiano feminino da época, como moda, literatura, etiqueta, entre outros. A imprensa feminina e feminista, ela vai surgir por volta de 1850. Vale ressaltar que ambas têm definições distintas. Segundo Dulcília Buitoni, a imprensa feminina é aquela feita por mãos de mulheres e para mulheres, e a imprensa feminista, embora ela também tenha essas atribuições, ela vai defender causas. E é exatamente sobre esse tipo de imprensa que o meu projeto vai tratar, o periódico de Francisca Senhorinha Diniz, O Sexo Feminino. Primeiro eu quero falar sobre essa mulher, a Francisca Senhorinha da Mota Diniz. Ela nasce em São João del Rei, Minas Gerais, não se sabe o ano, e ela vai morrer no Rio de Janeiro, que é onde ela passa a maior parte do tempo como redatora. Ela vai ser uma escritora, educadora e jornalista brasileira. Ela defende por pelo menos 18 anos a educação da mulher, o conhecimento de seus direitos e a participação na sociedade. Ela vai fundar o Sexo Feminino, que é um dos primeiros periódicos que fala sobre emancipação feminina, e direcionado à educação e à instrução e emancipação feminina. Enquanto ela mora em Campanha, que vai ser o começo, o primeiro ano que vai ser redigido o Sexo Feminino, ela leciona na escola normal, e nisso ela tem o marido dela também, que é jornalista, e ela faz o jornal dela na mesma tipografia que o do marido dela. Só que no ano seguinte, ela e suas duas filhas vão se mudar para o Rio de Janeiro, que era a corte da época. E ela vai fundar um colégio chamado Santa Isabel e a Escola Doméstica, em conjunto com as filhas, que vai ser um dos únicos colégios que oferecem educação secundária para mulheres. Aí agora eu vou falar sobre o Sexo Feminino, o periódico que é a minha fonte em questão. Ele vai ser fundado em 1873, né, em Campanha, lá em Minas Gerais, e simbolicamente no dia 7 de setembro,
Dia da Independência. E ele é apresentado como um semanário dedicado aos interesses da mulher. E é preciso saber também que na cidade de Campanha, naquela época, apenas 1.500 mulheres de 20 mil mulheres sabiam ler e escrever. E mesmo assim, é informado o número de 800 exemplares que ela fazia de tiragem nesse ano. E no ano seguinte, quando ela se muda para a corte, no Rio de Janeiro, as tiragens aumentam gradativamente durante o segundo ano do jornal, chegando a 4 mil tiragens. Numa época em que as mulheres ainda não tinham educação, principalmente secundária. A emancipação racional para Francisca Senhorinha, ela tem um papel realmente de educar as mulheres primeiramente. Os meus objetivos aqui são apresentar como o conceito de emancipação pode ter diferentes interpretações, dependendo do período histórico e concepções sociais, e principalmente a ideia de emancipação racional de Francisca e seu olhar sobre o papel social da mulher. A minha hipótese é que o discurso da senhorinha Diniz ter sido moldado para caber e ser aceito socialmente, garantindo os direitos femininos mais urgentes, abrindo margem para a emancipação total feminina. O grande intelecto de Francisca Senhorinha, ela sabia que com o discurso ela precisava moldar de uma forma com que as pessoas que estivessem lendo o seu jornal conseguissem entender o que ela queria tratar e sobre a emancipação feminina também, que ainda era pouco discutida na época. Então, ela trata que ela continua considerando a mulher fazendo o seu papel social da época, sendo mulher, sendo mãe, trabalhando no lar. Ela não discute sobre isso, mas ela discute também que as mulheres fossem livres e quisessem continuar exercendo direitos políticos e também tivessem direito à educação e aos espaços públicos conforme a sua vontade. Lembrando que a sua principal luta era pela emancipação racional feminina, como a educação como principal pauta para libertar as mulheres do âmbito privado restrito. Mesmo ela não descartando que continuassem exercendo os domínios do lar, isso não quer dizer que sua visão seja menos progressista. Afinal, estamos falando de um momento histórico no qual as mulheres eram privadas de educação. Então, para a educadora, o mais importante era garantir que as mulheres fossem emancipadas da ignorância para que depois possam, eu coloquei uma expressão que é rasgar os aventais de cozinha de vez se quiserem. E se não quiserem também, ela quer que as mulheres garantam seus direitos no âmbito que seja favorável a elas. Eu quero explicar que ela demonstra não abrir mão do papel feminino, mas a minha hipótese principal é que o poder de persuasão dela como educadora era uma forma de conquistar mesmo um espaço para dialogar com o pensamento retrógrado da época. E, portanto, eu pergunto se será mesmo que com uma mulher com ideias tão progressistas para a época teria enraizado valores retrógrados, como ela mesma aponta ser contra no seu jornal, ou talvez os valores da época, o conceito de emancipação, fossem esses e a maioria das mulheres estavam de acordo com seu papel social, contando que tenham direitos iguais ao sexo masculino. Não podemos esquecer que, para a mentalidade da época, uma mulher que publicasse a desconstrução total da imagem feminina provavelmente não obteria tanto apoio quanto a senhorinha conseguiu na corte, podendo ser uma estratégia voltada ao público, no qual pretendo me aprofundar durante essa pesquisa. E, para elucidar um pouco mais essa minha hipótese, eu tenho uma passagem do número 1, o primeiro periódico que ela publica, e na primeira página ela já coloca esse texto, que eu acho muito importante passar para vocês, que ela fala que, em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a cozer, engomar, lavar, cozinhar, varrer a casa, etc., etc., mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar, gramática da língua nacional perfeitamente,
e depois economia e medicina doméstica, a puericultura, a literatura, ao menos a nacional e portuguesa, a filosofia, a história, a geografia, a física, a química, a história natural, para coroar esses estudos a instrução moral e religiosa. Que estas meninas assim educadas não dirão quando moças essas tristes palavras: se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem, o que será de mim? Não sirva do cuidado aos pais que suas filhas, assim educadas e instruídas, não saibam coser, lavar, engomar, cortar uma camisa, etc. A riqueza intelectual produzirá o dinheiro e com este se satisfarão as necessidades. É por isso que eu acredito que o propósito principal da professora e educadora Francisca Senhorinha era principalmente a emancipar mesmo as mulheres de todos os espaços, e não que elas continuassem no espaço privado, mas sim que se elas quiserem continuar, elas possam, mas que elas possam também adentrar o público. A minha metodologia, eu escolhi o sexo feminino como uma fonte, ele está disponibilizado na Hemeroteca Digital Brasileira, e eu comecei anotando título e subtítulo, identificando os anos e a periodicidade da publicação, assim como as sessões encontradas, e dividi estrategicamente para os assuntos que mais me chamaram a atenção na abordagem. Eu escolhi os anos de 1873 e 1889, porque é o primeiro ano, o ano que ela mais vai falar sobre essa questão da emancipação mesmo pela educação e tudo mais, e o ano de 1889, que é o último ano e é véspera da República. Então, nesse ano, ela volta com ideias mais fortes e também com a hipótese da educação racional como uma forma de trazer mesmo para o público as ideias que ela queria passar. Eu uso também o Robert Darnton, que fala que a imprensa constitui memória de um tempo e podemos ver através dos escritos publicados pensamentos da época e entendê-la pelos agentes históricos que intervêm nos diversos números de jornais. E por isso é preciso entender para quem o periódico em questão é feito, os objetivos que pretende atingir, as relações do mercado com o conteúdo exposto, e para isso entender o contexto social foi imprescindível para a minha pesquisa. Depois de me debruçar sobre a história das mulheres, eu percebi o importante papel que a imprensa feminina teve na disseminação de ideias feministas e emancipatórias. Eu resolvi trabalhar com o jornal em questão devido à história como educadora de Francisca Senhorinha e sua incessante luta pelo direito à educação feminina, abrindo escolas e lecionando para que o maior número de mulheres alcançáveis por ela pudessem ser instruídas para não ficar à mercê da figura masculina. Com a análise das páginas digitadas do periódico, eu percebi nos primeiros números, em 1873, que a emancipação tinha um conceito amplo e poderia ser visto de formas diferentes na época. E após um hiato de tempo, o periódico volta diferente em 1889, às vésperas da República, com um texto intitulado Emancipação Racional da Mulher, o que me fez achar esses números no meu foco de pesquisa. Com isso, eu pesquisei um vasto número de bibliografias que me ajudaram a entender o contexto da época de um ponto de vista da história cultural. Busquei também sobre a história da imprensa, a história das mulheres, e depois textos que falassem sobre o jornal em questão, organizando-os em formato de fichamento e dando início ao projeto em questão. Muito obrigada.